chegando, muita gente buscando e procurando trabalho, inclusive trabalho aí para fechamento de corpo, para fechar o corpo. E para ser bem sincero para vocês, eu não aceito menos se não for dessa forma aqui, ó. Tá aí, pessoal. Só para vocês terem noção, fechamento de corpo deveria ser desta forma, não deveria? Ou seja, você ficar 100% blindado ali, para que nada de ruim te acontecesse mesmo. Vamos tentar explicar sobre o trabalho de fechamento de corpo, gente. É engraçado o vídeo que eu coloquei aqui, é um pouco engraçado, mas muitas pessoas ficam pensando que realmente é dessa maneira. Muitas pessoas ficam pensando que realmente é desta forma. E calma que não é bem assim, tá bom? Vou explicar para vocês antes de você ir lá procurar um trabalho para fechar o corpo para esse final de ano e ficar imaginando aí que você vai ser invencível, porque não é assim que funciona, tá bom? Pelo menos hoje em dia não. Tô até aqui com a camisa de Ogum, lá da loja aí para babá. Se você não sabe, vai lá dar uma olhada, tá bom? Camisas imperdíveis aí. Inclusive vou falar sobre cores, né, para virada do ano, vermelho, branco, qual é a melhor cor para você. Acompanhe o canal, acompanhe, se inscreva, ative as notificações para não perder, né, para você já começar aí o ano de 2026 já com grandes ensinamentos falando sobre a Umbanda e as religiões afro aqui no Brasil. Mas enfim, pessoal, o assunto desse vídeo aqui é fechamento de corpo, trabalho para fechar o corpo. Patrick, existe? Tem? Funciona? Não funciona? E vamos lá, a resposta é: tem trabalho para fechamento de corpo? Tem. Existe sim trabalho para fechamento de corpo. Outra dúvida: Patrick, posso fazer à distância? Aí já é uma coisa que não existe. Existem determinados trabalhos espirituais que é necessário a presença da pessoa e não pode ser feito à distância. Mas por que não pode ser feito à distância, Patrick? Pelo simples fato que vai ser necessário você, o seu corpo físico, passar por determinadas ritualísticas. O próprio nome do trabalho já diz: fechamento de corpo. Então, é um trabalho no qual você passará por algum tipo de processo físico, como por exemplo, banhos no qual vai ser dado ali no seu corpo, às vezes alguns sacudimentos, algumas orações em específico. Ou seja, o seu corpo físico precisa estar presente durante o momento da execução desse trabalho, porque o próprio nome do trabalho já diz: fechamento de corpo. Ao contrário de diversos outros trabalhos que podem realmente serem feitos à distância. Mas o fechamento de corpo não, né, gente? Então, primeiramente, quer um trabalho para fechar o corpo? Não se iluda com 1001 promessas aí que você vê na internet. Trabalho para fechamento de corpo, pague isso, trabalho à distância. Não é um trabalho para fechar o corpo. Pode ser um trabalho de proteção, que aí sim, trabalho de proteção pode ser feito à distância. Mas para fechar o corpo, tem que ser presencial, tá bom? Dito isso, tá aí. Agora vamos lá. Mas Patrick, o trabalho para fechamento de corpo realmente funciona? Sim, ele funciona. Só que aí a gente vai entrar aqui em algumas categorias deste trabalho. Porque quando a gente fala de fechamento de corpo, a gente vai agregar diversos tipos de propósito. Inicialmente, quando se fala sobre fechamento de corpo, nós estamos falando de uma proteção elevada. E essa proteção, ela está agregada tanto no quesito físico, ou seja, corpóreo, como também no quesito espiritual. Então, o fechamento de corpo, pessoal, não é somente uma proteção espiritual, não. Não, claro que não. Ele também é um trabalho no qual se refere às questões físicas. Como, por exemplo, você caminhando na rua, uma pessoa veio, ou seja, você foi assaltado, né? Vamos dar esse exemplo. E essa pessoa pegou uma arma ali, né? Uma arma de fogo, qualquer arma, e referiu a você, né? Essa arma. Porém, essa arma não pegou, falhou. Essa arma, enfim, não deu certo ali. Que sorte, ou seja, não aconteceu nada com você. Isso é o fechamento de corpo.
para que você não venha realmente sofrer danos físicos. A gente começa por aí. E sim, realmente isso funciona. O fechamento de corpo, ele é tanto para a proteção espiritual, como também para a proteção física. E é claro, proteção espiritual, que é o fechamento de corpo. Você se blindar, né, referente a energias negativas, como inveja, olho gordo, ataque de espíritos negativos, ataque de espíritos obsessores. Então você vai se blindar. Seu corpo vai ficar assim, ó, fechado, como essa espada aqui, ó, como se tivesse um escudo aqui te protegendo. Então esse escudo, ele vai segurar determinadas coisas que vêm a te prejudicar. O seu corpo está fechado para coisas ruins. Só que aí a gente vai entrar naquele detalhe. O fechamento de corpo, ele funciona, porém não em tudo, né? Se você procurar às vezes coisas negativas, aquele fechamento de corpo não vai adiantar nada. Como por exemplo, o fechamento de corpo, às vezes, ele funciona antecedendo algo, te avisando, te alertando, para que aquele algo negativo não aconteça. Isso é corpo fechado também. Como, por exemplo, só um exemplo aqui. Você está caminhando, aí tem uma rua aqui que é uma rua deserta, sem iluminação. E aqui uma rua iluminada. Só que aí você chega e tem que fazer uma escolha. Só que aí vem uma intuição na sua mente pedindo para você não pegar esse caminho escuro. Essa intuição que você sentiu é o trabalho de fechamento de corpo. Ou seja, ele está blindando o seu corpo e praticamente dizendo, não vai por aqui, porque aqui algo de ruim pode acontecer. Então o trabalho já está agindo. Só que mesmo assim, você vai para aquele rumo, você vai para aquele caminho e às vezes acontece algo ruim, você é assaltado, você pode acabar sendo ferido. Aí muitas pessoas dizem, o trabalho de fechamento de corpo não funcionou. Na verdade funcionou. Foi você que simplesmente estava aqui com o escudo, você só abriu esse escudo. Mesma coisa quando se trata do espiritual. O espiritual, sim, você será blindado espiritualmente. Contra inveja, contra olho gordo, contra energias negativas. Só que aí, você, vamos dizer assim, você começa a ser uma pessoa pessimista. Você começa a ser uma pessoa invejosa. Você começa a atrair espíritos de baixa vibração com as suas atitudes e conduta. Você está ali com o corpo fechado, sendo blindado. Só que aí com essas atitudes você está fazendo simplesmente isso aqui e deixando a energia negativa entrar. Ou seja, o trabalho para fechamento de corpo, ele vai funcionar, porém é claro que também o que vai valer, o que vai mandar sempre será suas atitudes. Trabalho espiritual nenhum funciona se a pessoa que pediu, se a pessoa que está sob efeito daquele trabalho não faz por onde. Lembre-se, trabalho espiritual precisa de 3 partes essenciais, que é espiritual, você e quem está fazendo a magia. Se não tiver a junção desses 3 ou um caminho adequado dessas 3 funções, o trabalho ele vai perder forças. Agora vamos lá. Patrick, era verdade que antigamente o trabalho para fechamento de corpo ele era mais forte do que hoje em dia? E por que que isso aconteceu? Por que que o trabalho para fechamento de corpo ele perdeu forças? Vamos lá. Realmente, antigamente o trabalho para fechamento de corpo ele era sim mais forte, ele tinha mais poder. Mas Patrick, isso foi por conta que as pessoas desaprenderam a fazer magia? Porque hoje em dia as pessoas não sabem fazer magia como antigamente? E a resposta é não. Sim e não, vamos dar esse exemplo. Realmente hoje em dia muitas pessoas não sabem realizar um tipo de trabalho desses, né? Ou ficam aí deduzindo, aprendendo 1001 coisas na internet, achando que acender uma vela já é um trabalho pronto. E não é assim que funciona. Mas sim, muitas pessoas ainda sabem fazer esse tipo de trabalho. Só que mesmo essa pessoa sabendo fazer esse trabalho, às vezes esse trabalho vai ter menos forças do que antigamente. E isso se dá pelo simples fato da crença de antigamente para a crença de hoje. Hoje em dia as pessoas estão mais vulneráveis devido realmente a essa simples falta de fé, que às vezes enfraquece o trabalho na qual aquela pessoa pediu. Exemplo básico, antigamente uma pessoa fazia um trabalho, ela acreditava naquilo e ela fazia por onde. Hoje em dia, a falta de fé dessa pessoa acaba enfraquecendo aquele trabalho executado.
Então é assim que muitos trabalhos perderam força devido à falta de crença. Essa é a realidade. Mas e aí, você vai procurar um trabalho desses para a virada do ano? Deixa aqui nos comentários, quero saber se você irá procurar um trabalho para a virada do ano. Não esquece de compartilhar, curtir e se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo e axé a todos.